Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos, e a proposta desse canal é o lançamento de uma resenha de uma peça de teatro a cada 15 dias. E nos intervalos nós vamos publicar uma entrevista com alguma pessoa, algum profissional envolvido nesta montagem. Este canal tem a idealização e o texto de Ronaldo Lazakosvitsky, fotos de Ronaldo Gutierrez, que atua na área de teatro e moda, e locução de Maurício Faria. Vem com a gente e vamos ver o que o canal Teatro Entre Fotos reserva para você. Hoje o canal Teatro Entre Fotos vai conversar com Selene Marinho. Ela é fundadora da SM Arte e Cultura, uma produtora de teatro com sede em São Paulo, mas com atuação em todo o Brasil. Ela foi atriz profissional em teatro e TV e, com o passar dos anos, tornou-se uma das mais competentes produtoras de espetáculos de teatro e dança. Bem-vinda, Selene Marinho. Nós iniciamos agradecendo imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Poxa, eu que agradeço, fiquei super feliz, muito obrigado, o canal é incrível, né? Eu sou uma das primeiras fãs aí e fiquei muito honrada de ser convidada para ser entrevistada, né? Que é uma coisa não muito comum, né? Convidarem produtores, né? Obrigada, viu? Bom, como nós dissemos anteriormente, no canal Teatro Entre Fotos, nós sempre entrevistamos um profissional, né? Que está envolvido aí nas artes, especialmente no teatro. Selene, nossa curiosidade é sobre essa área que poucas pessoas conhecem, ou seja, os bastidores de uma produção teatral. Mas vamos aí do princípio. Como foi essa trajetória dos palcos para os escritórios do palco? Tá, essa trajetória foi muito, na verdade, não foi planejada, né? Eu comecei como atriz profissional no finalzinho dos anos 70, 79, 1979, olha só, mais de 40 anos. E aqui em São Paulo, né? Então, trabalhei em teatro, fiz TV Cultura, enfim, fazia normal, né? Uma jovem atriz naquela época. E por um convite que tivemos, eu e meu primeiro marido, falecido já, ele era ator, produtor, nós tivemos um convite para ir para o Rio de Janeiro. E aí eu pensei, né? Eu falei, bom, vamos, aceitamos, né? Eu pensei, bom, vamos para o Rio de Janeiro. Eu não conheço ninguém naquela cidade. Como é que eu vou fazer? Quer dizer, né? Isso é todo um processo, né? Você entrar nessa, não é fácil, né? Então eu fiquei pensando o que eu faria. Eu estava fazendo infantil naquela época. Eu trabalhei muito com a Nidia Alicia, com a companhia Nidia Alicia, né? Na época eram produções de musicais infantis incríveis. E aí eles estavam terminando uma peça. Eu trabalhava como atriz, eu comprei aquela produção. Eu comprei o cenário, comprei o figurino e falei assim, eu vou levar isso para o Rio, qualquer coisa eu tenho isso na manga. E foi assim. Fomos para o Rio. Eu fiz parte da TV Educativa, ali do elenco da TV Educativa, numa época em que as TVs educativas tinham uma programação assim muito bacana, né? A TV Cultura daqui também, fiz teleromances, telecontos. Eles tinham a prioridade era o autor nacional, né? A dramaturgia, era tão bonito isso. E lá tinha mais uma pegada para a educação mesmo, né? Para o professor. E aí eu fiz parte desse elenco, trabalhei um tempo, e foi assim, aí pensando já no teatro, falei, poxa, eu quero muito. Levei essa produção infantil, inclusive, eu levei aquela coisa, né, de você, é só jovem que faz isso mesmo, né, jovem, e que eu levei junto com a minha mobília, quer dizer, eu morava num apartamento junto com o meu cenário, né, depois, com o tempo, aí tinha uma casa que eu consegui guardar lá, porque tinha cenário, figurino, tava assim, metade do meu apartamento, que era pequenininho, era o cenário da peça. E aí consegui, e essa coisa da produção foi muito intuitiva mesmo, como eu falei, porque eu sabia que eu tinha que colocar uma peça em cartaz, mas eu, para falar a verdade, eu não lembro se a gente usava esse termo produtor, eu não me lembro. Eu lembro que era sempre um ator, se era grupo, era alguém do grupo, ou às vezes várias pessoas, mas eu não lembro desse profissional, eu não lembro especialmente, né, como produtor. Então eu fui lá batendo na porta das pessoas, procurando teatro numa cidade que eu não conhecia, e aos poucos coloquei essa peça em cartaz. E ali eu já me bateu uma coisa assim, que eu estava trabalhando como atriz nessa peça e na produção.
Na verdade, eu tive duas questões, né? Uma foi uma aflição muito grande de estar exercendo as duas funções. Eu ficava muito estressada, eu sentia que era muito estressante, sabe, as duas coisas. É como se eu entrava no palco já com os problemas lá de fora, e lá de fora eu ficava pensando no palco. Então, assim, porque tem atores que combinam isso super bem, né? Eles conseguem lidar com isso. Para mim era complicado. Mas já naquela época eu já senti que eu podia, alguns desafios eu achava muito emocionante, como eu acho até hoje, que é, por exemplo, ir atrás do público. Como que eu faço para essa peça para eu chamar público? Como eu faço para atingir? Hoje o que a gente faz nas redes sociais, né? E naquela época não tinha internet, né? Eu estou falando do início dos anos 80. E assim foi. O que acontece é que, como era uma profissão, até hoje, assim, tem muito menos produtores do que atores. Né? Hoje, atores, tem muitos atores, e produtores é um número muito reduzido. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a me chamar para produzir. Então, amigos, né, colegas me chamavam, eu produzia uma peça de um, uma peça de outro, e quando eu vi, eu já estava na produção. Né? Eu tive uma certa crise, porque afinal eu era atriz, mas eu comecei a me apaixonar por esse trabalho, por esse ofício, como eu sou apaixonada até hoje. Né? Hoje eu só acho que muito mais, eu fui aprendendo a gostar disso. E existe uma coisa que é muito comum, é uma profissão pouco conhecida. Então as pessoas acham que é uma profissão chata, burocrática, que só cuida de documentos, planilhas, essa parte de contratos, né? Essa parte mais chata mesmo. Né? E, na verdade, a produção é muito além disso. O que me faz mesmo assim, me apaixonar por esse ofício todos os dias é porque você vê tantos caminhos, tantas possibilidades. Desde um produtor, hoje ele cuida desde a escrita de um projeto, desde quando ele está ali na cabeça de alguém ou minha. Eu posso fazer uma produção minha, ou eu posso produzir para alguém. Né? Hoje em dia, a grande maioria, os idealizadores me chamam. Né? Eu tenho pouco espaço para produções que eu penso. Ainda quero fazer, mas hoje é um número bem menor. Então, assim, a gente cuida desde o momento que aquilo é uma ideia até o dia da estreia. E aí muita coisa se passa, quer dizer, você escreve projetos, editais, leis de incentivo, formação de equipe, direitos autorais, essa coisa que eu falei, que eu comentei da divulgação, né? Você criar uma estratégia, não é bem o produtor, tem uma assessoria de imprensa, hoje tem o gerente de mídias sociais, né? Mas, além disso, a gente não faz nada sozinho, né? Não existe, acho que nenhum trabalho, não é só na nossa área, que a gente faz de uma forma bacana, assim, que a gente está sozinho. Então, eu tenho na minha equipe, eu tenho a minha produtora executiva, que está há muitos anos, né, que eu falo que ela é meu braço direito, esquerdo, tudo, né, que é a Marcela Horta. Ela está em todos os momentos, né, que eu achei uma louca que trabalha igual a mim, quer dizer, não tem horário, não tem tempo, não tem, né, de repente eu ligo pedindo as coisas mais malucas para ela e ela vai. Enfim, é isso também, né? A gente se complementa. E os parceiros, né? Os parceiros que você vai encontrando, e alguns você vai criando uma afinidade maior, outros menos, mas, enfim, é sempre muito. Eu sempre fico muito entusiasmada, né? Com cada projeto, é como se fosse o primeiro, né? Como se fosse lá atrás, o primeiro que eu criei, né? Eu fico muito. Eu acho que eu não me imagino, por exemplo, um dia me aposentar, parar, né? Eu não acho que isso não vai acontecer. Eu acho que enquanto eu tiver vida, é a produção que eu vou cuidar e com pessoas assim, né? Com que a gente vai se identificando. Isso é o mais bacana. Ah, que bom que você não vai parar nunca. Então a gente vai ter a Não presença quero. de sempre. Como é assim? Tornar-se uma produtora, nós imaginamos que você tem que intermediar e conviver com vários conflitos, como você estava dizendo, assim, são equipes, mas que elas interagem e é necessário, né, que as pessoas estejam juntos para que o trabalho seja o melhor possível. Mas, assim, como é administrar esses conflitos? Se você é desafiador essa profissão, assim, você já disse assim que você nem pensa em aposentadoria, né? Então, pelo jeito, Não. você é apaixonada por aquilo que você faz, né?
Quais são os conflitos maiores que você encontra dentro dessa profissão? Olha, os conflitos fazem parte, sim. Acho que é dificilmente, né, a gente começa, inicia um projeto, ele até o final e não tem algum tipo de conflito. Ou às vezes, porque a gente está trabalhando com o ser humano, né? O teatro é uma junção de pessoas, né? Está trabalhando desde o lado, a parte artística, quanto os técnicos, quanto antes disso também, quer dizer, os conflitos eles existem muitos, assim. Questões assim, eu falo muito até para, assim, falo, né? Assim, nas conversas, né? Você deixar muito claro as condições e o combinado desde que se começa, né? Porque as coisas estando claras e combinadas e organizadas, eu acho que produção tem uma coisa que é fundamental. Se você for organizado desde o início, ele tem uma tendência a chegar lá no final de uma forma melhor. Se você se faz uma produção que não combinou uma coisa, não falou uma coisa ali, aí lá na frente vai falar, mas era, não era, fica uma coisa, sabe? Então, assim, os conflitos que eu sinto, eu gosto de uma imagem do produtor, eu gosto muito, eu já falei várias vezes isso. Né? Como aqui eu nunca falei, então vou falar de novo, eu estou me repetindo, mas tudo certo. Uma imagem do pastor de ovelhas, né? Que as ovelhas estão espalhadas no campo e o pastor é o produtor. Ele tem que ir pensando, ele tem que ter uma visão 360 graus, ele tem que pensar em tudo que está acontecendo ali, tudo que vai acontecer, também tem essa coisa do tempo, e ele tem que levar aquelas ovelhas, né, para o mesmo, elas vão ter que entrar no mesmo lugar, né, que seria, vamos dizer assim, estreia, enfim, ela tem que acontecer. Então, o pastor ele não pode deixar nenhuma ovelha, ele tem que cuidar de tudo, né? Ele cuida daqui, ele cuida. Você tem que pensar nessa coisa do tempo, por exemplo, para a estreia acontecer tal data, que dia que eu tenho que dar entrada na gráfica para que os programas estejam prontos, esses ensaios têm que acontecer quando, e tudo isso é uma logística, tem que ter uma agenda. Quer dizer, você tem que ficar atento, e às vezes acontece de passar, de esquecer alguma coisa, mas retoma, né? É normal. Então, assim, eu acho que os conflitos que acontecem talvez sejam todas as profissões tenham, né? Eu fico imaginando, não existe um grande conflito, existem histórias, né? Assim, das pessoas que passaram por conflitos. Você trabalha com seres humanos, acontece às vezes de você se, enfim, desentendimentos, né? Por exemplo, um elenco que se desentende. Eu acho que isso é uma das questões mais difíceis para um produtor. É quando o processo está andando e há um desentendimento. Não, é muito raro, é muito raro. E quando isso acontece, é uma produção que está fadada a acabar. Né? Quando alguém do elenco, a não ser que você tire e tal, mas essa é a pior coisa, porque o elenco, assim como a gente, como os técnicos, nós convivemos, né? Essa coisa, história de virar uma família, que a gente convive mais com eles que com a própria família mesmo. Sim, né? Se contar o quanto você convive o dia inteiro e meses, né? Exatamente mesmo, depois viaja, né? A gente viaja juntos. Então, essa afinidade, ela é muito importante. E isso vai para os palcos, né? Cuidar dos atores, cuidar do elenco, por exemplo, da Marcela é ótima nisso, cuidar do elenco e da direção enquanto eles estão ensaiando, eu acho que isso é fundamental também, é uma função da produção. É fazer com que tudo, eles não se preocupem, eles tenham o tempo para eles criarem, que aquilo flua, não seja uma produção com problemas, ou que aqueles problemas cheguem, né, até os atores, e tentar resolver esses conflitos, né, na medida que eles vão chegando. Eu acho que com o tempo a experiência faz a gente aprender a lidar com isso, né? Determinadas coisas elas se repetem no sentido assim de já passei por isso, melhor lidar dessa forma, né? Já passei por aquilo, lidei de uma forma que não foi muito boa, então vou lidar de uma outra forma. E você vai, né? A experiência traz isso que talvez um produtor mais jovem ele tenha mais dificuldade, mas faz parte do aprendizado. Porque também, como todas as profissões, o errar, nesse caso, é fundamental. É fundamental. Você aprende com os erros, mas não tenha dúvida, né? Muito mais que com os acertos, porque você errou ali, aquilo fica marcado na sua vida e você vai
Enfim, nas próximas você vai já entender, já vai lembrar disso. Quer dizer, os erros são muito importantes, né? E não só os acertos, é bom, a gente comemora, né? Claro, claro. O processo de produção de um espetáculo teatral ou musical em São Paulo é o mesmo procedimento para todos os estados do Brasil, ou não? Ou aqui a gente tem alguns processos, algumas coisas para ver, e em outro estado não é mais relaxado ou é mais complicado? Eu acho que o processo da produção, da criação, a produção executiva, né? Executar um Isso. projeto de teatro, por exemplo, ele tem coisas em comum, né? Desde a hora que você começa, acho que em qualquer lugar, né? Quer dizer, qual o texto, quem é o autor, precisamos ver direitos autorais, aonde fazer, quer dizer, essas coisas são, acho que, uma coisa em comum, né? Mesmo que eu tivesse numa cidade do interior, enfim, eu acho que o processo é o mesmo. Agora, é claro que a forma de fazer, eu acho que ela muda bastante. Com certeza, a dificuldade aumenta, né? Quando você sai mais dos centros urbanos. E eu falo mais ainda São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, né? Vamos dizer assim. As capitais, saindo fora das capitais, a dificuldade aumenta. Quer dizer, a luta é muito maior. O dinheiro está aqui, por exemplo, né? Então, se a gente falar em captação de recursos, patrocínio, as empresas querem normalmente patrocinar grande parte dos projetos que acontecem aqui no Rio, nas capitais. Então, há até um incentivo da Lei Rouanet para trabalhos que são patrocinados quando são do interior e de regiões, por exemplo. Regiões norte, eles têm eles apoiam mais, eles dão, ou a região nordeste também, porque essa dificuldade ela vai aumentando. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós somos a cidade que mais tem editais, o edital é uma das formas, uma das maiores, talvez, e melhores formas da gente produzir, da gente viabilizar uma produção teatral. E eu estou falando teatro, eu produzi dança também, né? Durante um bom tempo da minha vida, uns talvez 10 anos, eu produzi dança, né? Eu tinha uma sócia, Solange Borelli, que é da dança, e aí, por conta dela, ela era da dança, eu produzi. Mas é muito parecido, tanto a dança, o teatro, nesse caso também. Os editais, eles viabilizam muito as produções. Então, isso já não acontece em menor escala. Se eu estou você pode participar, por exemplo, dependendo do estado, de editais estaduais, mas a cidade já tem menos. Então, tem cidades que não tem nenhum. Tem cidade que não tem nenhuma secretaria de cultura. A secretaria é ligada a alguma coisa ao turismo, né? Embora a gente esteja um pouco assim também no nível do governo executivo, a gente não tem mais um ministério, né? Sim. Mas de qualquer forma, assim, tem cidades que não tem nenhuma pessoa, é a pessoa do turismo que responde por alguma coisa. Então, assim, a dificuldade, assim, eu admiro muito quem faz teatro de grupo ou independente em cidades mais afastadas, afastadas de quem, né? Assim, mas cidades do interior, né? Em cidades do interior de estados, porque esse é realmente a paixão mesmo, que com toda a dificuldade eles levam peças. Eu conheço alguns grupos, né, que trabalham anos a fio, né, e sem nenhum tipo de incentivo, quer dizer, batendo na porta de um. Então, assim, a dificuldade é muito maior. Agora, por outro lado, nós temos muitas essas vantagens que eu falei de editais, as leis de incentivos, patrocínios, mas nós temos uma concorrência muito maior, né? Enquanto às vezes numa cidade tem 2, 3 grupos aqui, eu não sei exatamente o número, mas é uma concorrência absurda, né? Então, hoje a gente acabou agora de escrever um edital que eu acho que é mais difícil do que a medicina lá para a USP, né? A relação candidato-vaga. É muito complicado. Então, também tem esse outro lado, né? Mas São Paulo é uma população maior,
o que também não é fácil, porque também o público de teatro é um público difícil, né? A gente luta dia a dia, né, para buscar esse público. Quem é esse público de teatro, né? Se a gente falar em esporte, em futebol, a gente sabe que tem Sim. muita gente, a gente sabe. Mas o teatro, difícil, o stand-up já é outra, né, um outro tipo de fazer, eles têm um público grande, os musicais, né, tem público, mas, enfim, a grande parte do teatro é um público que mesmo aqui em São Paulo, eu já produzi no Rio também, não é fácil, não é fácil, a gente luta, né? A Então, gente fala bastante aqui que o público acha que o teatro é elite, né? Então, assim, a gente queria, pretende-se, né, até com esse canal assim, atingir outras pessoas que, olha, não é elite não, né? Você pode ir e deve ir ao teatro, né? O teatro é para sim, você, né? sim, Esse é o sim. intuito, mas é bem isso mesmo, né? Quem é esse público, né? Quem é que vai ao teatro, né? A quem eu quero atingir? Eu acho que o público ainda não reconhece o teatro. Eu sinto que isso, eu vou dizer, quando eu comecei a fazer teatro, por exemplo, o teatro fazia parte das escolas. Eu lembro que eu descobri o teatro indo ao teatro. As escolas tinham uma coisa assim, eu cheguei a ver 2 vezes ao ano levar a teatro. Isso fazia parte enfim, né, né, do ano, né, do ano letivo, essa ida ao teatro. Isso foi acabando, foi entrando, né, tem outras ofertas e a gente se afastou muito. O público hoje entende, como você falou, como se fosse uma coisa elitista, como se fosse, mas por puro falta de conhecimento. E na Sim, verdade, assim, sim. não é nem culpa deles ou culpa de alguém, né? Existe alguma coisa que faz com que ele não se aproxime, que entenda que aquilo é muito complicado, ou eu não entendo, ou eu não sei, e pelo simples fato de desconhecer, né? De não frequentar, né? Por isso que eu acho que tem que fazer. Eu sou a favor mesmo de da gente levar pessoas da mais variada, ou porque existe uma discussão, né? De levar gratuitamente. Eu entendo que o teatro, claro, que a gente sobrevive a gente vive de teatro, existe o profissional hoje em dia não vive mais da bilheteria como viveu, né? Como eu contei quando eu comecei, eu vivia de bilheteria, né? Eu não tinha edital, não tinha nada disso. Hoje em dia dificilmente, mas eu acho que tem que ter mecanismos de se levar as pessoas. Eu tive a experiência com algumas ONGs que eu levei em alguns projetos que eu consegui. Inclusive a profissão da senhora Warren, que vocês fizeram, né, que é o trabalho que junto com o Círculo de Atores, né, do Bernard Shaw, com o Sérgio Mastropasqua, que vocês também né, entrevistaram. A Milionária, nós tivemos a oportunidade de levar gratuitamente muitas pessoas, mais a Milionária ainda, né, a profissão da senhora Warren. E eu tive a experiência de pessoas que ficaram impressionadas, assim. Às vezes era a primeira vez que foram. E é um autor, é o Bernard Shaw, autor irlandês, e ficaram maravilhadas. Quer dizer, a gente conseguiu uma coisa que é isso, que é o teatro. Era o simples fato de ir. Né? Eles foram. Então, eu acho que é isso. Acho que falta mecanismos para levar pessoas, e principalmente os jovens. A gente tinha que ter uma coisa mais com mais força, talvez do poder público, de se levar os jovens ver como o teatro é bacana também, como o teatro é interessante, não é uma coisa maçante, não é uma coisa chata, e tem para todos os gostos, né? Como eu falei, tem musical, tem a comédia, tem tudo, né? Ainda mais na cidade de São Paulo, tem gente que fala assim, o teatro é caro, e às vezes nem viu, se você abrir um jornal, uma rede social, teatro, tem todos os preços, né? Tem lugares, os teatros públicos da prefeitura são ingressos baratos, tem os SESCs, né? Os SESCs tem, enfim, na verdade é uma coisa que parece que é uma coisa que se espalha, né? Que a pessoa já pega aquilo para ela repete, mas ela nem conhece o teatro e nem sabe o valor mesmo, o preço, né? Enfim, eu acho que falta um pouco, falta mecanismo, falta não é só um problema do poder público, mas também
falta uma coisa nossa, né, dos produtores, das produções em geral, criarmos projetos, programas de formação de público e não serem coisas pontuais, né? Como eu falei, a Milionária nós conseguimos, né? Ganhamos o prêmio Zé Renato, e aí conseguimos fazer temporadas lotadas. Mas isso deveria ser uma prática, né, de toda prática, porque você, além de você ter um belo público, né, você está trabalhando com uma formação de público, uma coisa que a médio e a longo prazo a gente vai sentir. Enfim, é uma discussão enorme isso que a gente tem, né, do público para teatro. A SM Arte e Cultura ela é especializada em leis de incentivo editoriais, captação de recursos, de elaboração de projetos culturais. Você oferece cursos para outras pessoas que queiram entrar aí nesta área de produção teatral? E quem são as pessoas que procuram, assim, por um acaso, este tipo de curso? Eu estou, inclusive, já essa semana agora, né, dia 10, eu estou junto com o Sérgio Mastro Páscoa, né, que eu já falei dele, do Círculo de Atores. O Sérgio, ele criou um curso de produção teatral, ele fez uma edição ainda antes da pandemia. E aí, quando começou essa coisa da gente ficar no isolamento, a gente pensou, vamos fazer, ia ser bacana, ele me chamou. E esse curso, ele tem dado muito certo para, primeiro lugar, jovens atores. Porque o que acontece? Tem muitos jovens atores, aliás, a maioria de atores que se formam nas escolas de teatro e que saem sem saber para onde ir, o que fazer. Normalmente, né, eu não estou generalizando, mas normalmente as escolas não têm essa disciplina de produção, por exemplo. Eles só ensinam, estudam, né, a questão do ator, tal. Então eles saem perdidos. O que eles vão fazer agora no mercado? Eles estão esperando convites? As pessoas vão convidá-los? Quer dizer, nós percebemos que isso era de um modo geral, era uma questão, um problema para todos os atores. Então a primeira turma do Sérgio já foi assim. Quando nós entramos agora, nós fizemos, a questão de um mês atrás, uma segunda turma também formada por jovens atores, e foi incrível. E aí a gente brinca, eles também falaram, né? Tem alguns depoimentos que eles deram para a gente, assim, que é como se eles... nós demos alguns anos para eles, né? De problema, assim, para passar por aquilo, né? Então, assim, a gente explica de forma prática, né? O Sérgio tem toda uma questão do contexto histórico, né? Da produção, do grupos de teatro, mas a gente fala de questões muito práticas que para eles vai ser fundamental, né? A importância de um ator se produzir, como que ele forma equipe, formação de grupo, direitos autorais, a questão dos editais. A gente lê o edital, né? O edital é sempre uma coisa que gera curiosidade, eles ficam assim, né? Porque eles escutam, mas como que é escrever um edital? Como que é ganhar um edital, inclusive, né? Como é que ninguém tem essa fórmula, né? Mas a gente meio que vai informando, vai orientando da melhor forma. E como você forma equipe, a importância de se formar uma equipe, né? E aí eu acho que isso é uma coisa assim, a minha ideia, a ideia dele também, é que a gente continue, que isso vire, que esse curso permaneça, continue, né? Nós vamos começar um agora essa semana, são 6 encontros, e novamente eles são jovens atores. É claro que esse curso ele está aberto para todo mundo, ele pode ser para uma pessoa também que queira ser um produtor, né? É que é bem mais raro, é muito mais raro uma pessoa, um jovem, falar assim, eu quero ser um produtor, porque normalmente ele não sabe o que é um produtor. O caminho é do ator para o produtor, e não exatamente. virar um produtor logo de cara. É muito difícil. Normalmente a história de um produtor é um pouco parecida assim com a minha. Eu era ator, eu era atriz, né? Então um pouco isso, assim, é muito bacana, e é muito bacana para a gente também. Eu amo trabalhar com todo mundo, né? Mas se você trabalhar com pessoas muito jovens, é muito legal. Porque isso é uma troca, né? E aí cada geração vem de um jeito, né? Cada geração ela tem uma característica. Essa meninada aí é boa
né, de computador, eles já nascem com essa, uma coisa que, né, a gente penou, então, até Pouquinho hoje, só, né? né? Poxa, Só um eu pouquinho. A insisto, gente né? faz gravação sem dar o recorde aqui, não grava nada. É uma coisa assim. Tem uns probleminhas de Não, vez em quando, assim. não, né? Mas o importante é persistir, né? O importante é Ah, não sim, desistir. E eles já sim. têm uma coisa natural, né? Eles já nascem com isso. Então é muito legal porque eles têm a comunicação, eles têm um mundo, né? Eles têm uma coisa que eles muito diferente. Eu produzia, né? Eu brinco com eles, como é que, né? Como é que eu produzia antes, né? Antes da internet, por exemplo, né? Gente, que maluquice! Como é que era? Era uma lista telefônica, um telefone e não tinha computador, né? Era uma máquina de escrever, né? Então, assim, eles têm essas ferramentas, e cada vez mais, né? Eu acho que isso vai se aprimorando, né? Evolução. Então, é isso, são jovens, normalmente são jovens atores, mas ele é aberto para todos, né? Ele é Basta aberto a para gente todo mundo. falar, né? Essa evolução, basta falar o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Essa entrevista aqui não seria possível, né? A gente teria que Aliás, nós esperar. descobrimos, eu acho que essa doença, claro, uma coisa horrorosa, uma coisa terrível, né, que a gente está vivendo, mas essa coisa de descobrir isso, né, foi agora. Essa quantidade também é claro que o que fica é a qualidade, né, o que vai ficar. Eu acho que isso vai continuar. Quem tem qualidade, quem tem, enfim, competência, né, mas é isso, vai ficar. Mas nós descobrimos isso que é possível, né? Todo mundo preso em casa, mas o ser humano é muito, né? A gente não tem que criar e pensar, e aí vem os projetos, vem as ideias, né? E alguns vão ficar, né? O Teatro Entre Fotos é um que vai, com certeza, ter vida Opa, longa se aí. Deus quiser. Nós não temos como, claro, né? A gente tem que tocar nesse assunto, na tal da pandemia, né? Mas assim, eu quero falar em pós-pandemia. Existe alguma coisa no forno aí para pós-pandemia de produção? Existe, sim. Isso é bom você tocar, assim, que não, é bom até, acho que eu não comentei isso, em produção, você sempre tem que ter vários projetos na cabeça. Que nem uma corrida de cavalos, sabe, quando abre, você vê aquele que era o forte candidato ficar para trás que um passou. Então, assim, você tem que ter vários projetos, que às vezes um que você não achava que ia acontecer, ele que acontece, e aquele que você achou que ia, e acontece, é o contrário, né? Eu tenho, sim, tenho alguns projetos. Eu estava para estrear um trabalho com a Clara Carvalho, uma peça chamada Escombros. A gente estava para estrear, assim, 2 semanas depois Nossa. que parou tudo. Estrear no Sesc Pompeia e parou tudo. Quer dizer, a gente está com a produção pronta, cenários, figurino, tudo pronto, né? Há 2 semanas da estreia. Nós voltaremos, né? A ideia é voltar para o Sesc Pompeia. A gente não sabe quando, não se tem, né? Porque não dá para ter nenhum tipo de previsão. Mas essa é uma peça. E tem mais duas que frutos de. Não são peças minhas, não são projetos meus, né? São projetos que me chamaram para fazer a produção, me convidaram. São 2 projetos frutos do Prêmio Zé Renato, que é um prêmio, é um edital, né? É um prêmio aqui em São Paulo. Um se chama Pulmões, e o outro é Anônimo, Muitas Vezes Foi Mulher. Ele acabou de ganhar o Zé Renato, agora é fresquinho né? Enfim, essa semana saiu o resultado. E nós tínhamos também, junto com o Sérgio, eu ia para Portugal, né, com a profissão da senhora Warren. E nós iríamos em setembro, e provavelmente esse ano fica inviável, né? Então, assim, a gente já tá conversando já para que época, mas o ideal é para que aconteça o ano que vem, né? A gente ainda está discutindo qual é a época, mas temos essas e algumas ideias que começam, né? Começam a brotar, mas ainda estão muito embrionárias, né? Que bom. Eu gostaria de saber, assim, uma opinião, para nós é muito importante saber a sua opinião, né? E críticas também, né, a respeito desse canal do Teatro Entre Fotos, em que ele pode ajudar aí nas produções teatrais. Olha, quando eu soube, né, desse canal que o Ronaldo me contou, eu achei incrível. Primeiro, assim, que eu não conheço outro igual.
né? Foi uma ideia, eu sei que foi você, o Ronaldo e o outro Ronaldo, né? É. Os dois Ronaldos e você. E eu achei assim incrível, não vi outro. Primeiro que a gente tem poucas coisas para teatro, a gente tem poucos canais, né? Canais ou sites, a gente tem poucas coisas. É mais voltado E cinema e televisão, né? isso, exatamente. Segundo, que começa ali das fotos, começa não, mas tem as fotos do Ronaldo, que já são fotos, para mim, o Ronaldo realmente é um dos maiores fotógrafos de teatro da atualidade, né? Então, assim, por mim, eu só chamo o Ronaldo, né? Ele sabe, assim, eu acho que o olhar do Ronaldo, ele enfim, ele traz uma emoção, ele traz é o olhar dele mesmo, e ele é super profissional, é parceiro, é amigo, né? Então as produções ficam amigas dele, assim. Só que vocês juntaram isso, quer dizer, não é simplesmente, né? Apresentar isso, né? Porque ficou bonito, ficou lindo, né? Essa semana foi o Condomínio Wisniewski, que eu também Isso. tive o grande prazer, sorte e orgulho, né, de produzir. Ficou lindo, ficou lindo. As fotos eram lindas, a apresentação está linda. Mas eu acho que é essa coisa da resenha e como vocês fazem essa pesquisa que eu fiquei muito impressionada, né? Que eu até falei, mas meu Deus, como eles sabem disso? Eu nem, né? Assim, claro, o material está aí, mas foi uma pesquisa muito bem feita. É histórico, né? É histórico, por exemplo, para mim já é um material muito rico para mim também, né? Para produção, por exemplo, qualquer tipo de edital, eu vou colocar o link de vocês ali, ó, gente. Vocês querem conhecer além Essa dos nossos ali? pesquisa, Selene, essa pesquisa quem faz, na verdade, é o Ronaldo Lazakovitsky. Foi o olhar Sim, dele em cima das fotos do Ronaldo sim, Gutierrez que ele falou, não, tem bastante sim, material e falta isso, faltam essas informações para quem é do teatro. Então foi ele que falou, que propôs exatamente. a abertura do canal, que falou, ó, vem cá você, vem aqui você, e Não, vamos é juntar e maravilhoso, aproveitar esse é. material. Ele que A faz toda profissão da essa... senhora Warren, né, o contexto histórico do autor, da senhora, da questão lá do preconceito da senhora Warren. No condomínio, vocês falaram do Wisniewski, né, do exílio dele, né, eu acho um material riquíssimo, que a gente não tem. Não tem, assim, é muito bacana, assim, eu acho, não, vida longa, vai ser assim, eu já, né, assim, dou parabéns mesmo a vocês, é muito bacana e que, enfim, que a gente continue, bom, vai ser assim, junto agora com a gente, com as produções direto, né, assim, com certeza vai acompanhar a nossa vida aí, Que bom, né, Selene. E juntos, muito bom, finalizando, muito eu bom. deixo aí um espaço para você aberto para alguma mensagem para o pessoal, os amantes aí de teatro, né? As pessoas que seguem o teatro, que gostam bastante do teatro. Eu acho assim, é aquilo que eu falei, como eu sou realmente uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelas pessoas que fazem também. Eu tenho por todos, né? Por todos, assim. Eu acho que assim eu sou eu sempre brinco falando que eu sou a pessoa mais feliz do mundo por fazer por ter esse ofício, né? E por trabalhar com pessoas que eu trabalho, assim. Eu agradeço todos os dias. Eu acho que o que eu poderia dizer é o seguinte: a gente está passando por um momento muito difícil, muito complicado. Talvez, eu não sei se para os mais jovens e para todos, tem às vezes uma desesperança, porque a gente está passando por várias questões, tanto a questão da pandemia, né, que a gente não vê muito, enfim, é um ano muito difícil, questões políticas que nos né, que é o dia inteiro com notícias, isso tem deixado as pessoas muito tristes, né? Porque, enfim, são coisas, a gente dentro de casa, com, né, com essa pressão toda, é muito complicado. Mas, assim, eu digo, vai passar. O teatro é muito maior do que isso. O teatro e as pessoas que fazem teatro, né? Então, assim, todos, né? Desde uma equipe, vocês, todo. Então, isso vai passar, a gente vai passar por isso, vai ser difícil, né? Eu acho que o que é mais importante nesse momento é isso, é para as pessoas persistirem, terem fé, sabe? Terem esperança, porque a gente vai passar por isso, vai ter. E quem sabe até isso tudo nos ensine, eu não sei, né? E de repente aconteça uma fase muito bacana depois de tudo isso, né? E é isso. É para as pessoas persistirem.
é uma vida muito bacana. Eu acho que teatro deveria fazer parte de todo ser humano. A importância que isso traz, né, como reflexão, como cidadão, eu acho que o país que valoriza isso é outro país, né? A cultura em geral, não só o teatro, né? A cultura em geral. Eu acho que eu vou deixar só uma mensagem de esperança mesmo. Vai passar tudo isso aí. Ok. Celene Marinho, muito obrigado. E, assim, essa sua paixão pelo teatro e pela produção nos deixa apaixonados por você. Eu queria ficar aqui te ouvindo. Teria uma pauta Puxa, imensa desculpa. para a gente falar aqui, que foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por participar do nosso canal, pelos elogios que você nos fez aí, por essa fala riquíssima que você nos trouxe aí a respeito da produção de teatro. Nós ficamos por aqui, então, com Celene Marinho. Muito obrigado mais uma vez e lembrando, logo mais, segunda-feira, a gente já tem mais novidade para você aí no canal Teatro Entre Fotos.